Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar para vocês alguns sinais que vocês devem ficar atentos se vocês devem ou não buscar uma avaliação para o TDAH. Nós já sabemos que as manifestações do TDAH no adulto, elas são um pouco diferentes da maneira como se manifesta na criança. Então, a gente precisa ficar atento a alguns sinais, né? E eu vou falar alguns sinais importantes aqui para que você consiga observar se você, de fato, se beneficiaria de uma avaliação especializada, né? Para um tratamento ou não, né, para o diagnóstico e tratamento do TDAH. Então, a gente já sabe que as questões relacionadas à desatenção, elas vão estar mais presentes no adulto do que as questões relacionadas à hiperatividade e impulsividade. Então, a primeira coisa que você precisa ficar atento é se você consegue organizar suas tarefas, iniciar, terminar. Então, observar aí no seu dia a dia, tanto nas questões relacionadas à sua vida pessoal, particular, da casa, quanto as questões relacionadas ao trabalho ou aos estudos, né? Então, observar também isso ao longo do seu desenvolvimento, né? Então, não pode ser uma questão pontual, eu estou vivendo agora porque eu passei por uma situação que eu mudei de cidade ou mudei de trabalho, né? Se for uma questão pontual, a gente não vai pensar em TDAH, mas se for uma questão que vem se repetindo e você consegue observar isso em diferentes momentos da sua vida e que isso acontece tanto na vida pessoal quanto na área dos estudos ou de trabalho, a gente precisa ficar atento. Outra questão bastante importante que vocês precisam ficar atentos é vocês iniciam e terminam a tarefa. Então, assim, pensa num projeto, pensa que quer começar um novo esporte, uma nova atividade, desenvolver uma nova habilidade. Aí inicia, vai buscar um curso, vai buscar na própria internet, enfim, faz um esforço para iniciar essa atividade, só que, no entanto, não consegue concluir, né? Então, assim, eu já tive interesse em 2 ou 3 esportes, comecei, mas nunca concluí nenhum, ou nunca desenvolvi essa habilidade por mais tempo, ou eu tenho uma série de projetos de trabalho em que eu começo a iniciar, de 3 ou 4 que eu iniciei, eu não terminei nenhum, ou às vezes terminei um, né? Então, isso tem que ficar bastante claro para vocês e vocês têm que observar também aí no desenvolvimento. Eu comecei 2 ou 3 faculdades, não terminei nenhuma, ou cursos técnicos, né? Então, observar aí que vocês tomam uma iniciativa para desenvolver uma habilidade, para iniciar um negócio, para iniciar um estudo, mas não consegue terminar quase nenhuma delas. Uma outra questão importante que vocês precisam ficar atento é em relação a esquecimentos, né? Então, também está relacionado à desatenção. Então, assim, eu esqueço os compromissos, eu esqueço onde eu coloquei as coisas. Então, eu chego em casa e deixo a chave, daí aí eu vou pra rua, esqueci, ou então agora, por exemplo, no uso da máscara, que a gente tem que usar o tempo inteiro, então assim, eu sempre saio de casa, e daí quando eu tô lá na porta, ou quando eu tô na rua, eu lembro da máscara. Então assim, ficar atento se é comum os esquecimentos. De novo, não pode ser uma questão específica, não pode ser por um período específico, tem que ser alguns comportamentos que eles tenham uma duração importante aí e que eles aconteçam também, tanto na vida pessoal quanto no trabalho e estudo, tá? Mas o esquecimento é um sinal importante. Um outro sinal importante é a procrastinação, ou seja, né, eu vou adiando as tarefas, eu preciso fazer determinada atividade para o meu trabalho, eu preciso entregar um trabalho escolar, enfim, eu tenho uma série de compromissos, eu preciso fazer exames e eu vou deixando, eu vou adiando, né, com muita frequência, e isso vai me trazendo uma série de malefícios. Então, isso vai fazendo com que eu perca a qualidade de vida, que eu me sinta mais estressado, né, que eu vou percebendo que essa questão está me causando algum prejuízo.
tá? Então isso também tem que estar relacionado, mas pensando a longo prazo, não é uma questão pontual ou um trabalho pontual, alguma vez isso aconteceu, porque, de novo, né, isso pode acontecer com todos nós e pode acontecer pontualmente. Aqui a gente sempre vai falar em questões que se repetem e que tragam prejuízo para vocês. Outro ponto muito importante é a dificuldade de manejar o tempo, né? Então, o que é isso? Eu tenho muita dificuldade para organizar, eu começo essa tarefa, eu preciso terminar em tanto tempo, aí eu abro o computador, abro o documento que eu preciso fazer, mas daqui a pouco eu tô olhando na internet, eu vou jogar um joguinho, eu entro na rede social, então eu não faço um uso adequado do meu tempo e não percebo. Às vezes, muitas vezes, tenho uma dificuldade de perceber quanto tempo eu passei naquela atividade, né? Então, tem que ficar muito atento a isso. Também isso deve se repetir, né, em diversos momentos, em diversas atividades, mas eu tenho muita dificuldade, então eu preciso sair daqui 2 horas, aí eu sei que eu preciso me arrumar, que eu preciso tomar banho, que eu preciso tomar café, e daí quando eu percebo, já passou 1h30 e eu quase que não consegui fazer nenhuma das atividades que eu deveria, e eu não percebi que já se passaram 1h30, por exemplo. Outra questão importante está relacionada à labilidade emocional, ou seja, eu tenho uma certa oscilação de humor, tá? Uma oscilação frequente de humor, que não está relacionado ao transtorno do humor bipolar, não é isso, a pessoa bipolar que... não é isso, é assim, eu tenho uma oscilação, então assim, eu acordo bem, tal, mas se eu escutei, alguém falou alguma coisa, eu vi uma matéria ruim, ou eu me frustrei com alguma questão, eu tava bem, mas daqui a algumas horas eu já tô mal de novo, e depois eu tô bem de novo, então eu tenho uma oscilação de humor no mesmo dia, tá? Então tem que ficar atento se isso é comum. Gente, claro, isso pode acontecer conosco no dia a dia, né? Recebi uma notícia, me frustrei com algum projeto importante que eu estava acontecendo. A gente vai ter oscilação de humor, mas isso, se for pontual, não tem problema nenhum. Em algum momento vai acontecer, em outros não. Aqui, lembrando sempre, tem que acontecer com uma certa frequência e em diversos momentos e ambientes da minha vida. Então isso acontece tanto na minha casa, como no trabalho, no estudo, tá? Tem que ter uma frequência importante. E por último, né, é a impulsividade. Então vocês se pegam falando alguma coisa inadequada, tomando alguma atitude impensada que depois vai causar prejuízo para sua vida pessoal, para sua vida profissional, né? Então a impulsividade, ela também é um sinal importante de que talvez você precise buscar ajuda, né? Então, observar se você se coloca muito em risco, né? Se você tem uma direção agressiva, né? Então, tem alguns sinais aí importantes relacionados à impulsividade, que também tem que estar frequente, né? Não pode ser uma questão pontual, mas que vocês percebam que está causando aí um prejuízo no dia a dia de vocês, né? Se você ouviu todas essas questões e tem dúvidas, né, e gostaria de mais informações e acha que a avaliação seria importante, quer dizer, se todas essas questões que eu disse para você, da maioria delas você se percebe, então vale a pena buscar uma avaliação. No meu site tem um questionário de rastreio de sintomas para TDAH em adulto, é só baixar lá gratuitamente, né? Ele é um questionário bastante importante, lá mesmo eu explico como é que você deve avaliar. Se você tiver um número maior de sintomas, você precisa levar esse documento para um profissional habilitado para que ele faça um diagnóstico e já pense num tratamento mais adequado. Imagino que talvez vocês tenham mais dúvidas em relação ao tema, fiquem à vontade para comentar aqui comigo, no comentário desse vídeo ou lá nas minhas outras redes sociais. Essa é uma informação bastante importante que a gente precisa disseminar, porque ainda existem algumas informações equivocadas em relação ao TDAH em adultos, né? A gente, hoje já menos, mas a gente sabe que há um tempo atrás as pessoas falavam que o TDAH era só em crianças, a gente sabe que isso não é verdade, então encaminhe para os seus familiares, para os seus amigos, enfim, para quem você achar que possa se beneficiar dessa informação. Até a próxima!